Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 39. Vocês que nos acompanham, vocês que estão sempre, todas as semanas comigo, com o Jamil Chad, no canal do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, ou no canal UOL, todas as quintas, às 3 da tarde. Sabe que a gente fala muito de futebol, de jogos, de grandes jogos pelo mundo, e o que o esporte, o que existe por trás do esporte, né? Por trás dos jogos, os bastidores, as conexões, os laços, as inimizades, as implicações políticas, sociais, econômicas de um jogo, de um campeonato, de um torneio de futebol. Mas em época de guerra, meu caro Jamil Chad, não dá nem para falar de jogo de futebol, né? Aliás, tem jogo na Rússia no final de semana. Teve jogo no último final de semana. Teve clássico, Spartak Moscou, CSKA Moscou. Tem clássico agora na próxima rodada, Spartak Moscou, Dinamo de Moscou, que é o clássico histórico da Rússia. Já tem todos os atletas, os poucos atletas ucranianos que participavam do campeonato russo, não participaram, sumiram do mapa, não apareceram. Vários europeus, técnicos, jogadores saindo do futebol russo. Estou falando da Rússia, não estou falando do futebol da Ucrânia, estou falando do futebol da Rússia. O esporte está se mobilizando lá na Rússia. Mas o que está acontecendo mesmo, Jamil, grande abraço para você, meu amigo, que está fazendo um trabalho espetacular, o melhor correspondente internacional que o jornalismo brasileiro tem, mas assim, de longe. O fato, Jamil, é que pela primeira vez na história da humanidade estamos vendo uma nação ser cancelada, para usar o termo da atualidade. É isso que está acontecendo com a Rússia, né, Jamil? Um grande abraço. Salve, Júlio. Bom falar contigo. É isso que está sendo realizado. Essa é a operação. A operação era: não temos como enfrentar, porque se enfrentarmos, isso vai significar uma guerra entre potências, não uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas entre a OTAN e a Rússia. Uma guerra entre a OTAN e a Rússia, vamos dar os nomes, né? É a Terceira Guerra. Né? É uma guerra mundial. Fim do mundo. É uma guerra mundial. O número que você quiser dar para ela, pode inventar, mas é uma guerra mundial. Na prática, é uma guerra mundial. Então, não pode ter essa guerra. A OTAN não foi feita para ter uma guerra com a Rússia, ela foi feita para evitar uma guerra, para dissuadir, para impedir. Bom, então, como não tem como fazer isso, então vamos isolar, vamos sufocar aquele país. Corte de financiamento, mercado de capitais fechados, os bancos, SWIFT é o que se manda, basicamente, o sistema de pagamento mundial. Operação, sistema bancário. Sistema bancário. Exato. Sistema bancário. Aí você teve vários maestros de orquestras europeias, russos, que foram cobrados. Ou você fala contra o Putin, ou você está fora. E vários já foram mandados embora. Vários cantores de ópera que desapareceram de cena, literalmente, porque, né, ficou meio complicado. Enfim, tudo isso. Inclusive o esporte, inclusive o futebol. Fui perguntar para um embaixador europeu aqui ontem, perguntando, mas vamos ser claros. Vocês acham mesmo que o Putin vai mudar por conta do futebol? Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei de que país você vem. Ele brincou, né? Eu não sei de que país você vem, mas tem lugares que o futebol tem a capacidade de chegar à população de uma forma que a política não tem. Ou seja, claro que é um exagero o que ele estava dizendo, mas a exclusão da Rússia dos torneios internacionais, do futebol mundial, ela não tem como objetivo mudar o curso da história. Ela tem como objetivo mandar um recado para o torcedor russo: olha o que seu presidente fez. Então, a gente vai trazer para o esporte, que afinal o nosso podcast chama-se Futebol Sem Fronteiras. Obviamente a gente está ampliando um pouquinho para Esporte Sem Fronteiras, fronteiras que o Putin, por exemplo, não, né? Para o Putin é Ucrânia sem fronteiras, né? Isso. A Ucrânia não deveria ter as fronteiras que tem. A gente está brincando aqui porque somos dois gozadores, eu e Jamil Chad, mas obviamente esse assunto é
é para lá de sério e tem gente morrendo, né? E ninguém apoia a guerra, tá, gente? Porque eu tenho me manifestado de algumas formas, o Jamil tem trazido notícias, mas tem a opinião dele também. Ninguém pode ser favorável a bomba cair na cabeça de outra pessoa, em nenhum lugar do mundo. Nem na Ucrânia e nem em nenhum lugar do mundo. Nem na Rússia. Exatamente. O que a gente não pode também é fechar os olhos, é tratar tudo isso como se do nada, um cara acordasse de manhã lá e falasse assim, deixa eu pegar o mapa aqui, acho que hoje eu vou invadir a Ucrânia. Não é assim que as coisas acontecem, né? Isso é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo, não de 10 anos, ao longo de centenas até milhares de anos, né? Eu tive a oportunidade para a Rússia, o Jamil também, a gente se encontrou lá na Copa do Mundo, eu fui 3 vezes para a Rússia, e o povo russo, né, a origem da Rússia está em Kiev, está na Ucrânia, né? Então não é uma assim, é uma relação muito complexa, não é uma relação comercial só, é uma relação que tem o lado religioso também, a própria religião ortodoxa russa passa por Kiev, enfim, tem uma série de coisas, né? E não é do nada. Agora, com esse cancelamento, Jamil, o esporte está sendo já muito afetado. E eu trouxe essa pergunta aqui, pergunta não, né? Esse comentário. Oligarcas russos na mira do Ocidente. Você pode explica pra gente quem é o oligarca russo, né? De onde surgiu essa figura de um país soviético, a União Soviética, em que supostamente não havia ricos e milionários, né? Era todo mundo pobre. Quer dizer, você tem um maior regime, o grande exemplo de regime comunista implementado no planeta, né? E da onde que 30 anos depois daquele fim, hoje a Rússia é o país com o maior número de bilionários, ou um dos maiores, um dos países com o maior número de bilionários que existe no planeta. Quem são esses caras, tipo, que compram clubes de futebol na Inglaterra? Olha, Juliana, é uma excelente pergunta pelo seguinte: você não entende o Putin, você não entende o poder do Putin sem entender os oligarcas que apoiam ele. O que aconteceu? Desaba a União Soviética e vocês têm que imaginar, tudo era estatal. O papel higiênico era estatal, o serviço de telefone era estatal, a companhia aérea estatal, o petróleo era estatal, o banco era estatal, a padaria era estatal, tudo era estatal, o supermercado era estatal, tudo. Teu salário era estatal. Tudo. E aí o que acontece? Tudo isso vira ou vai passar por uma fase de privatização. Uma privatização colapsada, num estado colapsado, num estado que não controlava mais nada e que, claro, vende a preço de banana setores inteirinhos da economia para pessoas que estavam no lugar certo, no momento certo. Com as amizades certas. Por causa das amizades, por causa das alianças, por fazer parte de um grupo aí perto do poder naquele momento. Não é do poder para sempre. Naquele momento estavam perto do poder. E aí eles ganham, basicamente, o setor inteiro da economia. Da noite para o dia, literalmente da noite para o dia. E da noite para o dia... E não é o setor de bureca, né? Não, por exemplo, armas. Gás, armas. Exato. Petróleo. Exato. Então, bilhões, literalmente, vão para as mãos privadas. E ele falou, não, mas isso foi um processo de privatização. Foi por preço de banana. Mas é preço de banana mesmo, não é uma invenção. E sem licitação, obviamente. Então, essas pessoas, que hoje estão aí na faixa de 50, 60 anos de idade, tinham ali 30, 40 e, bum, receberam tudo isso de uma forma espetacular. E aí, o que acontece? O Estado russo passa a depender deles, e aí principalmente o Putin, para legitimar o seu poder. Então, por que as sanções hoje vão contra os oligarcas? Que é para justamente chegar ao Putin, para aquele grupo que fica ali... Chegar no Putin e falar, para com isso. Exatamente. Eu estou perdendo dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro. Então vamos lá, velho. Muda ali o que você está fazendo, porque não vai dar. Eu não vou pagar a tua loucura, ou eu não vou pagar a tua ação militar. E aí, esse é o objetivo. O problema é que, ao longo dos vários anos, esses oligarcas foram também muito inteligentes e eles construíram uma relação com o Ocidente que passou a criar uma certa dependência do Ocidente em relação a eles. Então, em alguns setores,
E não estamos falando só de Londres, em alguns outros setores. O Mônaco é de um oligarca russo, né? E que agora a grande pergunta é o que vai acontecer com o Mônaco. Hoje, o Abramovich colocou o Chelsea à venda. Colocou o Chelsea à venda. Por quê? Porque ele sabe. Eu queria chegar nesse nome, né? Eu queria chegar nesse nome, Jamil, porque é o oligarca russo mais famoso. Eu não sei se é o oligarca russo mais famoso do mundo, acho que sim, né, Jamil? Por causa do futebol, porque os outros. Certamente no nosso mundo ocidental é o oligarca russo mais famoso, né? O Roman Abramovich. Ele ganhou qual mesmo? A Gazprom? Não, não é a Gazprom. Não, é a irmã. Fugiu o nome. É uma das empresas, um dos braços de energia da Rússia, que é onde está o grande volume, né? Energia, aço, enfim, matéria-prima, tem muita coisa, armas, obviamente, mas tem muitos recursos naturais a Rússia, né? Não é à toa que ela é uma potência, não é à toa que ela é a potência que se contrapõe aos Estados Unidos, pela profusão de recursos naturais que esses dois países têm, né? Além de território muito grande, etc. e tal. E o Roman Abramovich é um desses caras, né, Jamil? Quer dizer, a gente já falou tantas vezes aqui no Futebol Sem Fronteiras sobre sports washing, usar o esporte para você transformar-se numa pessoa ou numa figura, numa instituição fundamental para alguma engrenagem. Então, você lava a tua imagem se inserindo em alguma engrenagem do mundo ocidental, né? Norte-americano ou europeu. Para quando acontecer algum tipo de problema, você ter o teu seguro de vida ali comprado. É o que fazem as nações árabes, várias. É o que fez a Rússia ao longo desses anos. Com um detalhe interessante. Um dos problemas de pegar os oligarcas hoje, aqui na Europa, Júlio, é que eles, para fazer o que eles fizeram aqui na Europa, vários deles usaram daquela tática milenar, subornar os políticos locais do Ocidente. Então eles têm muita gente no bolso. Então, não só tem muita gente no bolso, como, se eles caírem, não é só o oligarca que cai. É o oligarca, o prefeito da cidadezinha que ele investiu, o governador do estado, o dono a autoridade central do porto, etc, etc, etc. E aí os europeus de futebol. E aí as autoridades europeias estão falando, olha, vamos pegar leve também com eles, hein? Claro, porque eles estão envolvidos. Então, mas obviamente isso do vamos pegar leve, que é o que eu acho que o Putin estava imaginando também. Isso. Descambou. Descambou. Eu acho que descambou da mão de todo mundo ali. Né? E agora a grande questão é, por exemplo, agora o Chelsea, ponto de interrogação. O Mônaco provavelmente nos próximos dias. Mas, acima de tudo, os investimentos e os patrocínios. E aí temos a Gazprom na UEFA, né? Patrocinadora da UEFA Champions League. O Schalke 10 anos. 10 anos. Né? O Lukoil estava na camisa da Juventus até outro dia. Vários. Mas, e a Gazprom também no Schalke, etc. Então, a gente tinha um exemplo muito claro de como isso ia muito além só do oligarca que comprou um time que fez sucesso. O Palmeiras deve estar morrendo lamentando muito, porque se isso tivesse acontecido há um mês, o Chelsea talvez nem jogasse o Mundial. Ia chegar abalado, no mínimo, né? Ia chegar com muita crise interna. Não estou dizendo que a guerra deveria ter acontecido há um mês, mas é porque justamente você vê vários desses times com um problema muito sério. E aqui na UEFA é muito interessante, Júlio, o CEO da Gazprom, que se a gente conta, ninguém acredita. O CEO da Gazprom, ele também é o presidente da Federação Russa de Futebol. E também é membro do Comitê Executivo da UEFA. Então, a Gazprom não é só patrocinadora da Champions. O CEO... É sócia. Né? Eu faço parte do board. Eu faço... Aliás, a diretoria. Eu faço parte da diretoria da maior instituição do futebol europeu. Bom, eu acho que no esporte a primeira grande manifestação foi da Polônia falando, eu não jogo na Rússia. Porque no dia, vamos explicar, uma das vagas, faltam 3 vagas europeias para a Copa do Mundo do Catar,
para serem definidas. Elas vão ser definidas através de 3 caminhos ali, de 3 chaves, que vão ter jogos disputados no próximo dia 24 e dia 29 de março. Ou seja, daqui a 3 semanas. Né? Um desses caminhos tinha marcado um jogo entre Rússia e Polônia em Moscou no dia 24 de março. E na parte de baixo da chave, um duelo entre Suécia e República Tcheca. Quem ganhasse desses 2 jogos jogaria pela vaga da Copa do Mundo na casa de quem ganhasse entre Rússia e Polônia. Ou seja, ou na Rússia ou na Polônia, contra o vencedor de Suécia e República Tcheca. A Polônia levantou a mão e falou assim: eu não jogo na Rússia. Ato seguido, Suécia e República Tcheca falaram a mesma coisa. Aí veio a FIFA, que precisava se manifestar de alguma maneira, e disse: olha, a Rússia vai ter que jogar em campo neutro, com estádio fechado, e dá outro nome ali. Arruma uma bandeira, pega a bandeira lá da União Soviética, arruma uma bandeira, pega uma bandeira, pega outra bandeira, escolhe aí uma bandeira, dá outro nome, sabe? E beleza, vai ter jogo, porque a FIFA, né, quer jogo. Aí a Polônia, não, eu não jogo contra eles, em nenhum lugar, em nenhuma hipótese. E a Suécia e a República Tcheca falaram a mesma coisa. Lembrando que tem um contexto histórico, né? Polônia, República Tcheca eram países da cortina de ferro, eram países dominados à mão de ferro pela ex-União Soviética até outro dia, né? Houve revoluções importantes nesses 2 países que foram suprimidas à força pelo Exército Vermelho. E a Suécia, 200 anos atrás, estava na maior guerra de sua história contra a Rússia, de Catarina a Grande. Uma guerra foi vencida pela Rússia, e que talvez explique o fato da Rússia ser a Rússia, a Suécia ser a Suécia, que era uma batalha ali pelo norte, pelos mares do norte. Então, assim, a história é muito complexa, né? A história da Europa ela é muito complicada, ela é muito cheia de idas e vindas, mas não são exatamente nações que gostam da Rússia, né? Que tem qualquer tipo de irmã. A Sérvia não teria feito isso, por exemplo. Mas Suécia, Polônia e República Tcheca fizeram. E agora, Jamil? Aí a FIFA veio a público e disse: então a Rússia está fora da Copa. E aí a UEFA já tirou a Spartak de Moscou da Europa League, já tirou os clubes russos de tudo. A Rússia sendo cancelada do mundo do esporte, o COI pedindo para atletas russos, federações não deixarem atletas russos participarem de competições internacionais e por aí vai. Mas antes da gente falar do se é justo ou não é com os atletas russos, a pergunta é: se a guerra parar, a FIFA volta atrás, a FIFA pode voltar atrás, a Rússia ainda pode jogar contra a Polônia, ou esse é um caminho sem volta? Olha, tecnicamente pode. E é por isso que a FIFA não excluiu a Rússia. Ela suspendeu e deixou muito claro que, em algum outro momento, voltaria a falar do assunto. Então, não é uma exclusão para sempre do futebol e ponto final. Não, não é. Agora, a minha pergunta, e a pergunta que eu fiz também para eles: qual é o critério para voltar? Porque está claro o critério para sair. Vocês atacaram a Ucrânia. Muito bem. E o critério para voltar? Vocês pensaram nisso? Não, é se houver paz. Não. Olha, a negociação, olha só, Júlio, eu fui a 25 rodadas de negociação entre Rússia e Geórgia nos últimos 2008. 10 anos. Tá, a partir de 2008, né? Isso. Geórgia. Né? Agora, quanto tempo vai levar para chegar a uma negociação de fato? Vai levar muito tempo. Então, aí a minha pergunta: dá para voltar? Dá para voltar. Para essa Copa do Mundo? Difícil, não dá talvez tempo. Para a Copa do Mundo, sim. Mas a eliminatória é agora, não é em novembro. Para novembro, talvez, você poderia falar. Mas para a eliminatória, que é agora, provavelmente não. Agora, o que aconteceu também? Isso que você falou é importante. Qual foi a primeira decisão da FIFA? Não era suspender a Rússia, é tirar a bandeira, o hino nacional não podia tocar e você não podia entrar em campo dizendo que você era a Rússia. Você era a Federação de Futebol da Rússia. É muita hipocrisia, né? Hipocrisia completa. E que na hora que saiu... lá e fala em, sei lá, em português, fala bom dia. Isso. Jogo bonito. Isso. E aí a brincadeira aqui foi o seguinte: e os torcedores?
Também tem que falar, não sou da Rússia, não sou da Rússia. Como é que é? Tem que tomar tequila em vez de vodka. Então, como é que é o torcedor? Porque o futebol, perdão, não é o time que está entrando em campo. É, obviamente, o que vai acontecer da torcida, a relação. E qual a diferença da Federação de Futebol da Rússia? Enfim, foi tão polêmica a decisão no domingo que na segunda-feira eles já mudaram. Porque falaram, não dá. Não dá para. A hipocrisia tem um limite. Mudaram. Parece que não tem, mas tem. Depois que a Polônia e a Suécia e a República Tcheca se manifestaram. Na hora. Primeiro eles ficaram. A FIFA tentou ver se passava. Primeiro a FIFA tentou ver se passava. E não passou, aí teve que voltar atrás. Por quê? Porque quando teve o doping de Estado, né, quando a Rússia foi pega fazendo doping à torta e à direito, o COI, sem saber o que fazer com a Rússia, porque o Putin basicamente mandava no Thomas Bach, não, porque não sei o quê, pode participar. Pode participar como atleta russo, individual, sem bandeira. O que aconteceu lá na Rússia, Júlio? Contaram as medalhas do mesmo jeito, cara. Sim, foram recebidos do mesmo jeito. Né? E ainda como heróis, porque estamos sob ataque. Então, isso não existe, você vai mudar. Agora, você entra com a questão central. E o atleta? Né? Eu acho que é absolutamente legítima a pergunta. Por quê? Essa pergunta aqui, né? É justo os atletas pagarem pelas decisões do Putin? Né? É um debate, eu acho que é absolutamente correto o debate, pelo seguinte, o atleta, ele vive hoje num país, vamos falar daqueles que estão na Rússia, porque a maioria está. O atleta vive no contexto russo. Qual é o contexto russo? O contexto russo é o seguinte, desde a quinta-feira passada, foram 6.400 presos, pessoas detidas na Rússia. Por quê? Porque eles foram protestar contra a guerra. Essa é uma informação, Jamil, que eu quero fazer uma pausa, porque a gente não ouve falar aqui no Brasil praticamente. Eu sei. Né? E eu dei essa informação na transmissão do Band Esportes no sábado, no jogo entre o Spartak e CSKA, porque o jogo estava lá transcorrendo normalmente, e parece que a população russa inteira está querendo que mande bomba mesmo na Ucrânia, sendo que os caras têm primo lá, entendeu? E a Rússia, claro que estão morrendo civis, mas ela tá nesse começo, aí nessa primeira semana de guerra, tentando fazer uma guerra militar, digamos assim, né? Uma guerra em alvos militares. Sobra, óbvio, acabam morrendo civis, mas se a Rússia quisesse matar civis, a gente já teria milhões de mortos, né? A gente não teria centenas, a gente não, teria milhares ou 1 milhão, né? A gente não teria centenas, né? Porque a ideia do Putin realmente não era essa, né? A ideia do Putin é, digamos assim, conquistar a Ucrânia de volta, que obviamente vai dar errado, mas tem muita gente na Rússia que é contra a guerra, muita gente. E quem se manifesta, quantos são os presos? 6.400 que a ONU contabilizou, que a ONU conseguiu contabilizar. 6.400. O que a gente não sabe, porque não tem imprensa livre na Rússia. Não é só isso. Os jornais russos, eles têm que seguir uma certa cartilha para reportar sobre a guerra. E dependendo da palavra que você usar, as autoridades podem exigir que a matéria seja retirada. E se você não retira a matéria, é simples. Eles tiram o teu site do ar. Então, muito fácil, né? Você criar uma população a favor dessa condição, muito fácil. Porque você coloca uma pistola na cabeça e fala, agora você é a favor da guerra. E os outros todos lá estão mentindo, como sempre mentiram. E é um país que há 1000 anos é agredido, forjado em guerras. Então, é relativamente fácil convencer a população que tem gente querendo te agredir e te invadir. Por exemplo, a palavra invasão é proibida nos jornais russos. Então, não é uma invasão à Ucrânia, é uma operação na Ucrânia. É só. Né? Então, tem vários exemplos desses. Aí eu me pergunto, o atleta que está pensando na mãe doente na casa, ali no interior, na periferia de Moscou, o outro atleta que tem um pai que vive da aposentadoria ali em São Petersburgo, etc., com uma situação talvez complicada. Vários na Sibéria, várias. Zimbaeva. Ele vai pensar quantas vezes antes de falar vou peitar o Putin? Né? Então é muito complicado. A gente viu algumas manifestações de atletas russos, mas em regras são, por exemplo, tenistas, Rublev. Tenistas que nem vão para a Rússia.
Os caras treinam nos Estados Unidos, moram nos Estados Unidos, enfim, moram em Mônaco e por aí vai. Exato. Então é muito mais fácil você se manifestar contra a guerra, né? O Spartak Moscou, que quando foi expulso da Europa League, deu uma tuitada meio ali dizendo, olha, estamos chateados com tudo isso que está acontecendo. Isso. Não só com a expulsão, né? Com tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, só que na Rússia você não pode falar o que você quiser. Você é preso se você falar o que você quiser. E aí é que eu entendo, Jamil. A gente acha que concorda em relação à hipocrisia, né, do mundo ocidental, em relação a, assim, tem guerra no Iêmen, Arábia Saudita, Emirados Árabes bombardeando o Iêmen, mas tem Campeonato Mundial de Clubes da FIFA nos Emirados Árabes, tem corrida de Fórmula 1 na Arábia Saudita, também regimes ditatoriais, também regimes que suprimem minorias, que não dão direitos a LGBT, que não dão direitos a mulheres, racistas, misóginos e tal. Tudo igualzinho à Rússia. Só que bombardeia o Iêmen, né? Os Estados Unidos bombardeiam a Somália. Onde fica o Iêmen? Não sabe nem onde é o Iêmen, deve achar que é uma cidade, sei lá. Os Estados Unidos bombardeiam a Somália, já invadiram o Iraque, já invadiram o Afeganistão. Nunca houve boicote aos Estados Unidos. Para a gente voltar um pouquinho no tempo, a Inglaterra outro dia estava aqui nas Malvinas, nunca teve boicote contra a Inglaterra. Enfim, invasões, né, guerras, aconteceram, a história do mundo é escrita assim, tá diminuindo. Infelizmente, a gente está tendo agora uma lembrança de que o mundo continua sendo o mundo, né? Mas nunca houve esse tipo de cancelamento em relação a esses países, né, Jamil? Então é muito hipócrita. Não estou falando que é errado cancelar a Rússia, apenas que a hipocrisia ela manda. E quando a Rússia estava invadindo a Geórgia, em 2008, também não foi cancelada. Não tinha refugiado Geórgio entrando aos milhões ali na União Europeia, né? Então, a situação da Ucrânia é um pouco diferente. Agora... Mais uma questão. Quando a Crimeia foi foi anexada, perdão, era ano de Olimpíada em Sochi, Olimpíada de Inverno. 2014, ali do lado. Ali do lado. E aí? E 4 anos depois, a Rússia recebeu uma Copa do Mundo. Né? Então, assim, me parece claro que a pressão do Ocidente financeiro, sufocamento, oligarcas, tudo aquilo que a gente falou no começo do programa, tem todo sentido. Você pegar ali quem tem linha direta com o Putin e falar, amigão, tem que acabar com esse negócio, porque nosso dinheiro, a moeda acabou, a economia vai ser destruída e é dinheiro. Agora, o cara do salto com vara vai ligar para o Putin, o boxeador vai ligar para o Putin, o jogador do Spartak Moscou vai ligar para o Putin. Aí que entra a dúvida e essa pergunta. É justo que os atletas paguem por essas decisões, né, Jamil? O que você acha? É aquela história, né? Eles sempre são usados pelo regime. Esses atletas, cada medalha que eles ganham, eles são, obviamente, celebrados, não por eles, mas pelo que o regime conquistou. De alguma forma são beneficiados. São beneficiados também. Tá. Exatamente. Não é justo, principalmente o esporte individual, né? Sem saber qual é a opinião daquele atleta sobre a guerra, sem saber se ele pode se expressar, né? Sem saber nada disso. Você simplesmente excluir. Claro que é uma punição coletiva. Isso se chama punição coletiva, né? Agora, é uma tentativa de, por meio dessa punição coletiva, chegar até aqueles que mandam. Eu não tenho tanta certeza se isso funciona, porque um Putin acuado, não sei se é exatamente um bom negócio. Não estou dizendo que vamos soltar, vida normal, não é isso. Deixa invadir, não é isso, mas estão apertando demais, né? Talvez a situação leve, na verdade, a uma situação de mais deterioração e a ruptura dos canais de diálogo. E quando você não tem diálogo e você está numa situação dessa, óbvio que tem uma possibilidade de que isso se transforme numa guerra mais ampla, mais violenta e que acabe atingindo um número maior de pessoas. Eu não sei, eu nunca vi sanção funcionar, Júlio, nunca. Né? Ela não funcionou em Cuba até hoje, ela não funcionou na Venezuela, ela não funcionou... Não funciona no sentido de
mudar, né? Não, chegar ao objetivo final. Funciona. Isso. Funciona bastante. Funciona, destrói o país, certamente. Destrói o país, mas não muda o que você quer mudar. Por quê? Porque a gente pensa, talvez, com a cabeça de democracia. O cara não vai conseguir sobreviver naquele cargo, e aí vai perder a próxima eleição. Que eleição? Né? O que vem acontecendo na Venezuela, principalmente, foi o caso, mas outros países também. A sanção pegou, doeu. Aí o que fez o regime? Fez a população pagar. Para se manter no poder, a população pagou. E bota a culpa no outro. No outro, as sanções internacionais. Sim, sanções internacionais são horríveis? São horríveis. Só que eu estou transferindo a conta para o povo. Então isso aconteceu na Coreia do Norte, isso aconteceu na Síria. O Assad, Júlio, foi alvo de todas as sanções que você pode imaginar. Ele caiu sobre ele. Todas. Até a Suíça adotou sanções contra o Assad. E está lá. Né? Então, por quê? Ele transferiu. Então, o meu temor é de que, sim, essas sanções... Qual a outra opção? Não sei, mas esse modelo nunca funcionou. Então, é simbólico e, ao mesmo tempo, gera algum tipo de constrangimento? Gera. É um cancelamento mundial da Rússia? Mas eu não tenho certeza que um país do tamanho da Rússia vai dizer, é verdade, vou ceder. Não sei, não tenho essa impressão de que... Até porque tem o orgulho, né? Tem o orgulho nacional e é muito a gente conhece a Rússia. Se tem um povo que é orgulhoso da história deles, do tamanho deles e do que eles representam no mundo, é a Rússia. E é uma história lá, né? Bélica, não é uma história de flores, é uma história bélica, né? O Putin é um autocrata, um ditador, podemos chamar de direita, se a gente fizer os paralelos do que a gente considera assim, preceitos de esquerda e direita no mundo, né? Liberdade de expressão, liberdades das minorias e etc. O Putin se encaixa muito mais. O Putin é o que alguém quer ser amanhã, mas ainda bem que não consegue. Alguém que fala a nossa língua, que também ganha eleição. Né? O Putin é um cara, mas lá na Rússia, o regime soviético não foi cancelado. Não tiraram estátua. Você vai lá em Moscou e os museus, né? A história da Rússia, do tsarismo, depois soviético, do Império Russo, do mundo russo, ela é muito cultivada, né? Preservada e gera muito orgulho. E a Rússia é tão grande que ela chega lá no outro lado, né? Chega lá nas Coreias. E aí eu te pergunto, Jamil, para a gente encerrar nossa edição de hoje, a Rússia pode eventualmente sair da UEFA, falando de futebol, e passar a jogar com a Ásia? Lá na Ásia ela não teria muito problema de cancelamento, né? Na Ásia, o mundo oriental não está se manifestando da maneira veemente que o mundo ocidental está. Júlio, essa é uma questão porque a geografia do futebol nem sempre não é sempre a geografia que a gente aprende na escola. Né? Por questões políticas, um país muda de um lugar para outro, uma federação. Claro, a gente conhece o caso mais tradicional, é Israel, que não joga na Ásia, porque, claro, não tem relações com vários dos países, joga nas competições europeias. Algo similar podia acontecer? Claro que pode acontecer. A Rússia, a maior parte do seu território fica na Ásia. Então, ela tem toda a legitimidade de dizer, vou para a Ásia. Se isso acontecer, é obviamente uma acomodação que se faria. Eu imagino a seguinte situação, Júlio. Imagina o Putin mantido no poder. E esse conflito fica congelado por 5, 6 anos. Né? Congelado no sentido, sem solução. Ele sem poder viajar para o Ocidente. Você imagina o caos cada vez que uma seleção da Rússia desembarcasse em Londres para fazer algum jogo, ou cada vez que ele fosse, não daria certo. Né? Quer dizer, você poderia até fazer acontecer, mas o risco é grande. Né? Então, existe uma possibilidade real de que você pense em outras soluções. Essa é uma delas? Né? A China se abstém na ONU todos os dias em relação à Rússia. O que quer dizer abstenção? Não vou te condenar. Não vou te condenar. Hoje, tem que pegar a listinha direito aqui, mas dos 35 países, dos 40 países que votaram com a Rússia,
Ou pela abstenção, ou abstenção. Vou pegar aqui, porque daí a gente já fala em ou não sendo contrários, né? Ou não sendo favoráveis à reprimenda, né? Pela invasão. China, Bangladesh, Índia, Iraque, Irã, Mongólia, Cazaquistão, tudo Ásia. Quirguistão, Laos, Paquistão, Armênia, Sri Lanka, Tajiquistão, Vietnã. Ou seja, a Armênia não está na Europa, né? Não está na Ásia, está na Europa. Mas Síria, claro, Síria. Enfim, para você entender que, obviamente, a Armênia aqui, para você entender que justamente é um local onde estaria mais confortável. E por que não, então, pensar em jogar a partir de agora na Ásia? Vamos ver. Para os clubes, isso não seria tão simples, né? Muito diferente você estar inserido no mundo UEFA e estar inserido no mundo Confederação Asiática de Futebol. Deixo aqui uma pensata para a gente encerrar, lançada pelo nosso amigo Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que foi morar na Rússia. Era da Folha de São Paulo, mora na Rússia, trabalha para a televisão estatal russa. Já tentei entrevistar várias vezes, queria que ele participasse do nosso podcast. Ele não pode se manifestar. Ele não pode contar aqui no ar as coisas que ele conversa com a gente fora do ar. Porque ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Ele está morando lá, gosta da Rússia, adora tal, não esperava enfrentar uma guerra, tem vida lá, trabalha lá, não pode se manifestar. Mas o Fábio Aleixo lançou no Twitter uma pensata, que é o Yuri Alberto, esse menino do Internacional que acabou de ir para o Zenit, por uma bala, o Claudinho também, aliás, foi ano passado, né? Melhor jogador do Campeonato Brasileiro retrasado. Jogadores que podem ir para a Copa pela seleção brasileira, né? Poderiam, né? Porque agora o Zenit, pelo jeito, já não vai jogar mais nada, vai jogar só o Campeonato Russo. Esse cara, quando toma uma decisão de vida de ir para a Rússia, ele está pensando em jogar contra o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, o Chelsea, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E o salário que ele ganha também é compatível com isso, né? Com esse tipo de jogo. Não é para jogar com o glorioso Al Hilal da Arábia Saudita, né? Então, muitas decisões aí passaram pela Rússia ser o que ela é, por ela estar onde ela estava, né? Então, realmente, que chacoalhão, hein, Jamil Chad? Tava faltando matéria aí, Tá faltando história? Cara, assim, não é chacoalhão, esse é um terremoto. Terremoto, né? É um terremoto. A nossa geração é o grande terremoto. Certamente. E eu vou te dizer, há 22 anos eu venho aqui, 22 anos. Eu nunca vi tanta gente tão preocupada. Tá. A preocupação de uma escalada maior, ela não é só teórica. Não, e não é dos jornalistas. Essa é outra questão. Não é uma preocupação da imprensa. Fala aqui com os diplomatas. Júlio, um dia antes do ataque, eu fui na casa de um embaixador europeu. Era em off, uma conversa em off. A gente tem muita conversa em off, porque, obviamente, essas pessoas nem todas podem aparecer sempre. E esse embaixador europeu, a gente está conversando sobre a ameaça, etc. Um dia antes da guerra, e ele fala assim: Jamil, você não acha que o Putin vai chegar até Kiev, né? Ninguém achava que ia acontecer o que aconteceu. Aí você fala assim: eu devo ter exagerado, verdade. Aí o dia seguinte tem o ataque. Aí eu mandei para ele um WhatsApp. Chegou. Não chegou. Não, tá chegando. Chegou. Tá chegando. Mas eu sugiro muitas leituras para quem, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa história toda para não ter uma relação muito binária com essa guerra. Isso. Nós estamos inseridos no mundo ocidental e, obviamente, a carga de informações que a gente tem ela é essencialmente ocidental. E em guerras, geralmente, não há mocinhos e vilões, né? Há só vilões. Né? E as pessoas que pagam o pato, que são parte grande da população ucraniana. Né? Então, leiam bastante sobre a independência da Ucrânia, sobre o que aconteceu em 2014, né, sobre a relação da Ucrânia histórica com a Rússia, para a gente pelo menos entender o que está acontecendo. Não concordar com o que está acontecendo, mas entender o que está acontecendo. Bom, Jamil Chad. Antes de chamar alguém de herói e outro de vilão, antes de você falar tem o certo e o errado, eu sempre lembro de uma coisa. Como é que chama a montanha-russa em russo? Como que é a montanha-russa em russo? Montanha americana.
Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Até isso está no nosso inconsciente, né? E os dois estão um chamando o outro de nazista. Prestem atenção nisso. Os ucranianos dizem que os russos são nazistas. Os russos dizem que os ucranianos são nazistas. O nazismo é o que há de pior para esses povos. Porque os nazistas, 70 anos atrás, estavam atropelando a Ucrânia, estuprando as mulheres, matando os judeus para tentar chegar lá na Rússia, onde não conseguiram, mas não conseguiram cumprir os objetivos e perderam a guerra lá no gelo e praticamente nas batalhas ali de Stalingrado, Leningrado, enfim, batalhas duríssimas que mataram milhões de pessoas, não centenas, mas milhões de pessoas. Então, se um está chamando o outro de nazista, talvez os dois sejam, né? Talvez, ou parte do que os dois lados tenham ali de ruim seja algo parecido com o nazismo, né? Alguns desses malditos homens que gostam tanto de guerra. Jamil Chad, você arruma a paz do mundo aí em Genebra para nós, tá bom? Temos muita coisa para fazer ainda. Se a gente achar, a gente volta aqui com breaking news. Pode deixar. Tá bom. Bom trabalho, meu amigo. Para você também, Júlio. Obrigado, amigos, amigas. Falamos pouco de futebol hoje, mais do que realmente importa. E na semana que vem a gente volta com o podcast Futebol Sem Fronteiras. Até lá. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.